sem problemas. Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta sexta-feira. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Já aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. E a gente já começa essa edição falando que feriado prolongado e muitas pessoas aproveitam os dias de folga aí para deixar Manaus. A expectativa é que durante esses dias todos, mais de 15 mil pessoas deixem a capital com destino ao interior do Amazonas. Elô vai aproveitar o feriado para deixar a filhinha de 2 anos viajar com a avó. Olha, geralmente no feriado a gente vai para Itacoatiara, onde eu tenho família, né? Minha família da minha mãe mora lá. E esse feriado ela vai estar indo com a minha mãe, sozinha. E eu vou ficar porque eu vou trabalhar. Já seu Arnaldo vai para o interior trabalhar, mas já está separando um tempo para descansar. Eu vou mais para trabalho mesmo, aproveitar também e curtir um pouco, né? Que ninguém é de ferro, então aproveita esse feriadão prolongado aí. Com o feriado prolongado, muitas pessoas aproveitam para visitar a família ou passear em outros locais. Aqui na rodoviária a movimentação é intensa. São pessoas que vão deixar a cidade para curtir a tranquilidade do interior do Amazonas. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas deixem Manaus em direção aos municípios do interior. Então, devido à extensão desse feriado, as pessoas acabam procurando destinos em outros estados. Mas a média do fluxo de pessoas dentro do estado do Amazonas se mantém o mesmo. Por exemplo, nesse feriado, a Arsan trabalha com a expectativa de que mais de 15 mil pessoas saiam da capital em direção aos municípios da região metropolitana. Mas para garantir que todos saiam e cheguem seguros no feriado, a Arsan montou um esquema de fiscalização em vários pontos da cidade. Em função disso, a gente tem intensificado a nossa fiscalização. A Arsan direcionou cerca de 50 servidores para trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite com o objetivo de combater o transporte clandestino. Agora é só pegar a estrada e aproveitar o feriadão curtindo as belezas amazônicas antes que a folga acabe. E a 10ª Corrida Internacional de Manaus deu início à programação de eventos em comemoração aos 350 anos da capital. Atletas profissionais e até mesmo casuais participaram de mais essa edição da Corrida Internacional de Manaus, que já se tornou tradição. A cada ano que passa, mais corredores participam do evento. Foram mais de 3 mil inscritos, 1.000 a mais que ano passado. Não conseguiríamos fazer isso sozinhos. Todas as secretarias e além das secretarias, os demais órgãos municipais e até os parceiros também são responsáveis por isso. Essa alegria toda das pessoas estarem vindo aqui a Ponta Negra no dia de hoje, no aniversário da cidade, e poder competir ou sequer um momento de lazer com a família, isso tudo por causa das demais forças que se uniram a nós. E depois de 5 quilômetros percorridos no complexo turístico da Ponta Negra, eis que chegam os primeiros colocados. E preparar aí para as próximas provas, né? Que vai vir aí a Henrique Serpinta, a próxima corrida, mais forte em Manaus, né? E a Pica Amigão também. Tem várias provas no final do ano, entendeu? Esse é o nosso objetivo hoje, correr junto aí. O espaço foi de todos. Homens, mulheres, crianças participaram da 10ª edição da Corrida Internacional de Manaus. E os paratletas também tiveram espaço garantido. Eu trabalho no segundo turno. Eu chego 3 horas da manhã. Aqui eu estou aqui. Não vim quase nada, mas desse primeiro lugar. Aqui a organização aqui que está nos apoiando. A corrida ciclística Manaus 24 Horas Bike Race também faz parte do Viradão Esportivo, em comemoração aos 350 anos de Manaus. Os vencedores vão ser conhecidos nesta sexta-feira. E é hoje. Você sabia, inclusive, que pirarucu, além de ser um dos protagonistas da culinária amazonense, é rico em antioxidante e colágeno. Pois é, cientistas aqui do Amazonas descobriram que pirarucu
pode ser usado na fabricação de diversos produtos. Ele impressiona pelo tamanho. Em abundância nos rios da Amazônia, o pirarucu manejado abastece os mercados de Manaus. Por mês são consumidos mais de 20 toneladas do peixe. A carne de sabor inconfundível faz parte da mesa do amazonense que não abre mão de um bom pirarucu. Tudo é bom dele, o pirarucu é tudo. Meu pai pegava muito em Manaquiri. Dá para fazer com molho de camarão, muqueca, um monte de coisa. Do pirarucu é aproveitado apenas o filé. A escama, a pele e até mesmo a carcaça são jogadas no lixo por não terem valor comercial. Ele tira os buchos para fazer o guisadinho, a cabeça para comer assado e as ossadas cozido com verdura, entendeu? Salgado, salmourada, tudinho. Só aproveita as escamas também que vem para fazer artesanato, fazer brinco, fazer tudo que precisa das escamas, faz tudinho, entendeu? A pele é feito sapato, tira com o couro, com a escama, com tudo, fazer sapato, bolsa, carteira. Mas essa realidade pode mudar em um futuro breve. Isso porque um grupo de cientistas do Amazonas descobriu que a pele do pirarucu pode ser aproveitada como matéria-prima na fabricação de diversos produtos. Esse material, que é rico em oxidante e colágeno, que hoje vai parar no lixo, pode ser aproveitado pela indústria cosmética, indústria alimentícia e até na fabricação de acessórios de moda. O objeto da nossa pesquisa, que é a pele, as escamas, são descartados em torno de 10 toneladas, aproximadamente, né? um número redondo aí. Então, são 10 toneladas descartadas que pode ser utilizado para, no futuro, ter esses produtos. O estudo, desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas de forma inédita, conseguiu extrair o colágeno da pele do pirarucu. O colágeno do maior peixe da Amazônia é tão resistente, segundo os cientistas, pode ser usado na fabricação de materiais biodegradáveis. Olha, o colágeno pode ser utilizado em diferentes indústrias, não só na indústria alimentar. Pode ser utilizado na medicina regenerativa, médica, pode ser utilizado na área dos cosméticos, onde o colágeno é muito relacionado a anti-envelhecimento. Realizar biotecnologia, que é o que eu estou realizando com essa pesquisa, é gerar produto, poder ter o investimento de indústria para gerar um novo produto a partir de o que é considerado como resíduo ou subproduto obtido dos recursos pesqueiros. Nós esperamos, com o resultado desse projeto, que haja despertar interesse em diferentes indústrias para dar o apoio também à realização do projeto. O estudo revela que o pirarucu tem um papel fundamental não só na culinária amazonense, mas também tem valor agregado que pode gerar renda a partir de um material que normalmente vai parar no lixo. Olha só que legal. E ainda falando sobre estética, o mercado de estética aqui no Amazonas cresceu significativamente, cresceu muito. Inclusive nesse boom de botox, harmonização facial, é que se deve também a esses números. Justamente sobre esse assunto a gente conversa com a dermatologista. Bom dia, seja bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Deve esse crescimento, Vanessa? Então, a população brasileira, ela já é bastante interessada em estética, né? É o segundo país que mais gasta, mais investe. E agora, com os procedimentos minimamente invasivos, as pessoas estão se sentindo mais confortáveis e com menos medo de entrar, né? Na verdade, lançando mão desses são necessários internação, então você com aplicação rápida, né, com uma aplicação rápida de toxina, ela já consegue um resultado tão bom quanto a de uma cirurgia plástica, né? Não, mas melhora bastante a aparência, então ela se sente mais confortável tanto na questão de saúde, né, com medo da intervenção cirúrgica, quanto no bolso também, porque o valor investido é bem menor. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, em cirurgia plástica, a gente também está falando de procedimentos estéticos minimamente invasivos ou não? São coisas diferentes? São coisas completamente diferentes.
Tanto que hoje em dia outros profissionais também são aptos e habilitados a trabalharem com procedimentos minimamente invasivos, como os biomédicos, dentistas, enfermeiros, esteta. Lembrando que para trabalhar com esses procedimentos, os profissionais devem ser capacitados, devem fazer uma pós-graduação. Então, não é qualquer enfermeiro, não é qualquer farmacêutico que pode fazer. Então, ele tem que ser habilitado, pós-graduado em estética, para poder trabalhar com procedimentos minimamente invasivos. E como saber, assim, como fazer uma busca? Poxa vida, eu tenho vontade de fazer algumas mudanças assim no meu rosto, eu procurei um profissional. Como eu sei que esse profissional é habilitado? A gente vai num conselho, como é que é? Sim, no caso dos médicos, né, o paciente, ou assim, provável paciente, pode estar entrando em contato com o conselho regional, assim como enfermeiros, farmacêuticos, tá? A pessoa pode solicitar, pode pedir para ver, sim, o comprovante, tá? Que a pessoa é formada, que fez o curso, que tem habilitação para tal. Mas, para ter certeza, ela tem que entrar em contato com o conselho do profissional. Antigamente, nós ouvíamos muito aquela questão da mulher, eu quero colocar silicone, eu quero fazer uma lipoaspiração, eu quero mudar aqui, quero mudar acolá. Mas hoje essa realidade também é voltada para os homens, assim, eles também estão fazendo procedimentos estéticos? Sim, sim. Na verdade, a busca pelo corpo perfeito não acabou. Então, muitas mulheres querem sim fazer uma mastopexia, né, que é a redução do seio, querem aumentar, colocar o silicone. A gente tem outros preenchimentos, são os preenchimentos autólogos, então a gente pode sim lançar mão desses preenchedores, o plasma gel, a gordura, então a gente pode fazer lipoenxertia, só médicos, esses procedimentos voltados para a parte médica. Tá? Mas os homens estão procurando sim, para aumento peniano, as mulheres procuram muito a harmonização íntima agora, né? O preenchimento de vulva, a ninfoplastia, tá? Que pode ser feita também com laser agora. O que seria essa? A ninfoplastia, você faz a redução dos pequenos lábios. Então, para aquelas mulheres que têm os pequenos lábios, né, maiores, então a gente consegue fazer uma redução desses pequenos lábios. Olha só que interessante. Quando a gente fala, por exemplo, assim, de procedimentos minimamente invasivos, estamos falando aí também de botox. Sim. Né? Como é que é esse procedimento? Quais seriam as áreas que ele se encaixaria, por exemplo, no rosto de uma pessoa? Tá, ok. Quanto à parte estética, o botox ele pode ser aplicado em toda a parte frontal, né, da musculatura frontal, que é a parte da testa, orbicular de olhos. Então, você se utiliza, né, o profissional vai utilizar a toxina botulínica para fazer a aplicação nessa área e essa toxina vai fazer o relaxamento dessa musculatura. Então, para aquelas ruguinhas que a gente tem na testa, a gente faz a aplicação dessa toxina e ela fica completamente relaxada por um período de 3 a 6 meses, tá? Então, frontal, os músculos corrugadores, tá? Que são os músculos que aproximam a sobrancelha, orbicular de olhos. Quais seriam esses daqui, mais ou menos? Sim, os corrugadores são esses, isso. Eles aproximam e afastam as sobrancelhas. Os orbiculares, que são esses músculos que quando a gente sorri, formam essas linhas periorbitais de boca ou então de olhos. Então, orbiculares dos olhos, orbicular da boca. São os famosos pés de galinha. Então, você consegue paralisar essa musculatura para que no sorriso, né, você tenha uma expressão mais jovial. Olha só, então assim, as pessoas que têm medo de ir para famosa faca, né, que as pessoas falam na cirurgia plástica, tem esses procedimentos minimamente invasivos e quando a gente fala minimamente invasivos, a gente também está falando de agulhas. Sim. Mas é um procedimento doloroso? Não, é super, assim, é super suportável, é super tranquilo fazer, tá? Nós utilizamos uma anestesia tópica, então a gente coloca uma pomadinha na área. Você pode utilizar também a dessensibilização com gelo, então é super tranquilo, tá? E é bem pouquinho produto colocado, a pessoa faz a aplicação, em 30 minutinhos pós-avaliação ela já está liberada, né? O profissional vai informar dos cuidados, que ela tem que ficar 4 horas sem abaixar a cabeça, vai dar as orientações básicas da toxina
e ela está liberada. Olha só que interessante. E harmonização facial. Teve até um tempo que alguns críticos falavam, poxa, parece que agora está todo mundo parecido com o Michael Jackson. Todo mundo quer colocar lábio, quer empinar o nariz. Mas esses procedimentos, a gente pode colocar que não é brincadeira não, é coisa séria, principalmente para pessoas que talvez sintam-se aí, assim, incomodadas, né, com alguma coisa na boca. Como é que funciona, doutora? O que acontece? Os profissionais, eles devem tomar cuidado ao fazer a harmonização. O que está acontecendo é uma padronização. Então, alguns profissionais que fazem alguns tipos de cursos estão padronizando o rosto de homens. Então, todos ficam com a mesma aparência quadrada. E não é isso que deve ocorrer. Você tem que harmonizar o rosto do paciente conforme o físico dele. Né? Você não pode pegar uma pessoa que tem um rosto fininho e deixar um rosto quadrado, tá? Mas o cuidado que se deve ter é que o ácido hialurônico, a toxina botulínica não são fáceis de retirar, tá? E podem causar cegueira, tá? Uma obstrução em algum vaso, então pode causar uma necrose. Por isso, a busca por profissionais capacitados. Já chegaram muitos casos, por exemplo, com a senhora para correção de antigos para reversão, serviços? Sim, muitas vezes chegam, tá? Não só de profissionais habilitados, porque erros acontecem, tá? A diferença do bom profissional para o mau profissional a partir do momento que você consegue reverter esses problemas, porque você só erra a partir do momento que você faz, tá? Então ninguém foge de um erro, tá? Você tem que apenas saber resolver. Então chegam sim pacientes com pitose palpebral, tá? A pitose palpebral é a queda da pálpebra por botox. Olha só. E o paciente fica com essa pitose em torno de diplopia, né, que você faz a aplicação de toxina botulínica também no orbicular dos olhos e o paciente fica Ou seja, o que era para tornar uma coisa legal acaba causando mais problema, prejudicando, né? O paciente. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, inclusive eu quero pedir a sua participação nas entrevistas aqui do Band Cidade, pelo nosso WhatsApp. O número é o 99205-1476. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse boom da estética aqui no Amazonas. É já já. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. De antemão quero pedir a sua participação durante a nossa entrevista aqui no Band Cidade, pelo nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. 99205-1478. Estamos recebendo aqui nos estúdios a dermatologista Vanessa Bottino, que ela está falando sobre esse boom da estética. E quando a gente fala boom de estética, a gente fala de botox, harmonização facial, dentre outros procedimentos, né, doutora? Correto, isso aí. Agora, explica pra gente, a senhora vai estar realizando um treinamento para esses procedimentos? Sim, eu sou sócia, na verdade, tem como voltar? Não, estamos aqui direto, desculpa. Não tem problema nenhum não, Perdão. É sócia. Da Clínica Perfil Estética, certo, junto com a minha amiga, tá? E sócia, né? Médica, nós atendemos e fazemos cursos aqui em Manaus, tá? Então, nós vamos ter cursos de tirada de vasinhos. Pois é, vasinhos são aquelas varizes nas pernas. Sim, são as telangiectasias, tá? São aquelas veias fininhas que a gente chama de aranha vascular. Eita, que incomoda, que é uma beleza. É preciso a gente colocar uma meia ali. Tem mulher que usa até maquiagem, não é não? Isso. Mas não é preciso maquiagem, não. Camuflar, faz ali esse procedimento. É rapidinho? É rapidinho? Sim, bem rapidinho. Insuportável, tá? E elas desaparecem. Com algumas sessões, elas desaparecem. E os homens também têm? Tem, podem fazer, Eles sim. fazem também. Fazem. Agora, doutora, assim, eu sei que não é muito legal a gente perguntar de valores, né? Mas a gente pode dizer, por exemplo, que esses procedimentos, eles são talvez aí menores do que realmente, de fato, uma cirurgia plástica? Sim, muito.
os valores são bem inferiores ao de uma cirurgia plástica. Mas aí, no caso, a pessoa precisa fazer, se quiser, claro, né? De um determinado período? Sim, primeiro ela tem que passar por uma avaliação. Tá? Então, depois dessa avaliação, o profissional vai fazer um plano de tratamento e vai determinar quantas sessões ela precisa e, em cima dessas sessões, ele vai dar um valor. Tá? Então, por isso que não tem um valor fechado, porque depende da quantidade de sessões que essa pessoa necessita. Olha só que interessante. Agora, eu pergunto da senhora, como é que a senhora avalia o mercado de estética aqui no Amazonas? É um mercado que está crescendo aproximadamente aí 500%, a gente pode colocar assim. Mas como é que a senhora avalia? Isso se deve que as pessoas estão procurando mais? O mercado oferece um leque de alternativas? Por quê? Sim, então para os profissionais que desejam fazer cursos em estética avançada ou em estética básica, o mercado aqui de Manaus, Amazonas, está crescendo muito em comparação ao mercado do... Os amazonenses estão procurando muito, estão se cuidando muito ultimamente, tá? E vários procedimentos novos de fora, inclusive eu fui fazer curso fora do país agora, a gente sempre está buscando novos conhecimentos em Portugal, nos Estados Unidos, trazendo coisas novas para o Brasil. Olha só que pessoas pacientes, no caso, adolescentes de 15 anos... também podem fazer desde que tenha a liberação dos pais, tá? E também passem por uma prévia avaliação, tá? Porque além da liberação, avaliar para ver se esse paciente está apto. Não só os pacientes 80 devem passar por avaliação para saber se sim, se está, para que possa ser feito o procedimento, né? A liberação para esse procedimento. Os adolescentes estão buscando mais esses procedimentos ou ainda assim são os adultos? Sim, eles buscam não o de estética avançada, extremamente invasiva, mas de estética básica, tá? Então eles procuram assim, muito esteticista, mas também buscam muito agora remoção de tatuagem. Eles então fez uma tatuagem ali se com o nome do namorado. Isso aí, com o nome do namorado, e aí solicita a remoção, a laser. Eita, olha só. E dói? Doutora, é dolorido. Por isso que tem que pensar muito antes de fazer uma tatuagem. Por isso que eu nem faço, eu nem corro esse risco. Porque dói o negócio. Dói muito. Dói para fazer e para retirar dói mais. Então é melhor pensar direitinho na tatuagem para fazer com certeza, ter uma certeza maior. Olha só. Que legal, né? E que ao mesmo tempo é preciso pensar duas vezes. Mas, doutora, eu queria colocar aqui à disposição sobre o curso, né? Que vai acontecer quando? Amanhã, serão 3 dias. Certo. Tá? Então, nós teremos o primeiro curso amanhã de enchimento e botox, o segundo curso de escleroterapia e o terceiro curso dias seguidos. Certo. Então, é um curso que os profissionais de quais áreas podem participar? Dermatologista? Isso, profissionais graduados. Então, médicos, enfermeiros esteta, farmacêuticos esteta, dentista, tá? Mas dentista mais... farmacêuticos, eu já falei. Sim. Basicamente isso. Legal. Então, tá todo mundo... Importante a gente buscar aí qualificação profissional. Sim, claro. Vanessa Bottino, dermatologista, eu quero agradecer essa participação aqui no Band Cidade, primeira edição. É a sua primeira entrevista? Primeira. Desculpa, tá nervosa? O nervosismo. Sim, muito. Então enganou muito bem, tá? Foi excelente. Eu quero... As portas estão abertas pra gente falar de estética, que botox específico problemas, até mesmo correção com de sorriso gengival, é isso sorriso, aí. Até que a gente converse em off daqui a pouquinho em relação ao sorriso. Eu que agradeço, prazer. Olha só, e a Band Amazonas realiza nos dias 30 e 31 de outubro, a partir das 5 da tarde, evento para falar de mama, na área, oficina de lenços e atrações locais vão fazer parte da programação que eu vou estar por lá e quero estender o convite a você. Legal, então coloca aí na agenda, dias 30 e 31 de outubro, vamos falar de saúde, vamos falar de Outubro Rosa. Agora a gente
troca de assunto para falar que você que vai com a família nesta sexta-feira, é importante você conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 34 graus. Em Presidente Figueiredo, dia ensolarado com aumento de nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 25 e a máxima de 35 graus. Em Rio Preto da Eva, manhã de sol com aumento gradual de nuvens, tarde nublada com chuva a qualquer hora. A mínima é de 24 e a máxima não deve ultrapassar os 34 graus. Em Codajás, sol e aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A Associação de Bares e Restaurantes, a Abrazel, está com inscrições abertas para eleger o melhor bar de Manaus. O repórter Orestes Litaif tem as informações. O Festival Bar em Bar é um circuito gastronômico que pretende estimular a criatividade dos chefes de cozinha dos bares espalhados pela capital amazonense, com o objetivo de atrair o público para esses bares espalhados pela cidade. O Fábio Cunha, que é o presidente da Abrazel Amazonas e responsável por esse festival, vai falar como é que funciona o Festival Bar em Bar, que acontece de 7 a 24 de novembro deste ano, né, Fábio? Isso mesmo, já está para acontecer o Bar em Bar. O Bar em Bar é um evento da Abrazel e já vem acontecendo há vários anos, um projeto nacional da Abrazel que estimula aos bares a criatividade na gastronomia, nos seus petiscos, né? Isso aí, o Bar em Bar, ele estimula também até o próprio movimento do restaurante, que vai atrair pessoas do voto popular para que possam também estar engajadas nesse evento, né? Nesse evento do Bar em Bar. Então, a Abrazel ela vai impulsionar o Bar em Bar para que as pessoas possam gerar movimento nos restaurantes e também provar das delícias que cada um vai, com a sua criatividade, de seus chefes e da cozinha de cada restaurante, fazer petiscos para competir, né, entre eles nesse evento do Bar em Bar. Então, pois é, agora eu tenho um barzinho lá no Santa Etelvina, por exemplo, na periferia, mas ele é aconchegante e eu tenho uma nova receita. Eu posso participar? Pode sim, está aberto para todos os bares, tem alguns objetivos, algumas características que cada bar vai ter que ter para participar, porém, todo bar pode participar, seja ele associado à Abrazel ou não, né? Isso é até um bom motivo também para estar se associando futuramente, que é uma associação que representa a gastronomia no país todo, né? Precisa pagar para participar? Sim, vai ter uma taxa de adesão, tanto para o associado quanto para o não associado. Claro que o associado ele tem um desconto por já ser associado, né? Pronto, está aí então. As inscrições vão até na próxima segunda-feira e o objetivo do festival também é aumentar o movimento e o faturamento dos bares espalhados pela capital amazonense. A partir de agora, nós vamos mostrar histórias de mulheres que superaram o câncer de mama e também a generosidade de quem dedica parte do tempo em ajudar mulheres que venceram essa doença. Foram 8 meses de tratamento, entendeu? Foi um tratamento bem longo, bem difícil, mas graças a Deus superei, tive força, muita força de Deus, Nossa Senhora, e deu tudo muito certo. Foi uma tempestade, né? E aí você começa a trabalhar essa nova vida que você está tendo oportunidade de ter. Para elas, o câncer de mama já é um assunto do passado. Hoje recuperadas, mas não é fácil lembrar do período difícil do tratamento. No caso da Gislânia, a doença ainda deixou sequelas. Usa uma luva de compressão nos braços que ficou comprometido depois da mastectomia.
Ela lembra quando recebeu o diagnóstico da doença, aos 27 anos, considerado precoce para a idade. No começo a gente não quer aceitar, né? Porque a gente acha que não é possível, é mentira, por causa que nem mamografia a gente faz com 27 anos. Eu tinha passado na ginecologista há 2 meses atrás. E ela tinha examinado, não tinha absolutamente nada, daí nem ultrassom, não pede nada, porque não é o caso, né? E foi uma coisa muito, nossa, chocante mesmo, aprovação mesmo, entendeu? Daí, mas superei super bem, graças a Deus. Já a Vera recebeu o diagnóstico aos 38 anos. O impacto quando você recebe o diagnóstico de câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer é assim, eu vou morrer. Mas depois que você dilui essa notícia na sua cabeça, né, porque você tem que trabalhar isso de alguma forma. Então, enfrentar o problema de frente. Eu tenho como é para ser feito, qual é o tratamento. A doença é agressiva. O primeiro dano visível foi a queda do cabelo, mas elas tiraram de letra. Usaram lenços e enfrentaram o câncer de cabeça erguida. A doença veio como um furacão na vida delas. Depois de retirarem as mamas do lado esquerdo, passaram pela químio e radioterapia. O tratamento durou meses. E foi aqui mesmo, dentro desta sala, que as histórias de vida dessas 2 mulheres se encontraram. Isso porque, apesar de totalmente recuperadas da doença, elas ainda não se sentiam completas, emocionalmente e fisicamente. E foi a Liliane a responsável por fazer essa transformação. Ela utilizou as habilidades e a técnica da profissão dela de micropigmentadora para ajudar as mulheres que passaram pela mastectomia. Com a técnica da micropigmentação, a Liliane percebeu que poderia fazer a diferença para recuperar a autoestima das pacientes. Se especializou em paramedicina para ajudar mais de 50 mulheres. O processo é minimamente invasivo e traz de volta a imagem da auréola, perdida com a mastectomia. A gente entra com a micropigmentação, o pigmento ali, fazendo em 3D para dar o volume, né, também do mamilo, para ficar um aspecto que agrade elas diante do espelho, né? As micropigmentações são feitas de graça na sala do Espaço de Beleza em Guaratinguetá. Ao final de cada procedimento, a Liliane guarda com carinho cada uma das histórias. Eu lembro de cada rostinho, eu lembro de cada história delas. Eu as levo no coração e sei que estou no coração delas. É uma honra. Eu sou muito grata de poder participar desse final de ciclo de uma doença delas, né? Que a gente vai ali e faz a marquinha da vitória. O câncer de mama é o tipo de doença mais comum entre as mulheres, depois do de pele. Responde por 25% dos casos de câncer a cada ano no mundo. No Brasil, esse percentual chega a 29%. Não é hereditário, por isso é tão importante a prevenção, com o autoexame e procedimentos médicos. A mamografia é importante, é o exame de rastreamento. O ultrassom não substitui a mamografia, o ultrassom complementa a mamografia em vários casos, mas é importante que a pessoa faça o autoexame, se conheça, procure um mastologista, procure um ginecologista e faça uma mamografia anual. Mas para aquelas que passaram pela doença, esta é a prova de que a solidariedade é grande, com pessoas como a Liliane, que está nesta corrente de apoio. O resultado é surpreendente, vai muito além que a forma aparente. Deu a estas mulheres o sentimento de recuperação total, uma marca que representa a vitória, o início de mais um ciclo. Deus que pôs ela, né? Por causa que deu o dom para ela e com isso ela fazer essa ação, né? De generosidade da parte dela. Que legal! O Band Cidade vai para um breve intervalo e na volta vamos mostrar a série de reportagens especiais justamente sobre história de crescimento e mudanças constantes do Hoje Manaus completa aí Manaus 350 anos. É já já. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Desde já eu quero pedir a sua sugestão de pauta, sugestão de entrevista para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E agora a gente fala de Boi Manaus, afinal de contas, uma das atrações mais esperadas, mais aguardadas, foi de Arlindo Júnior. Ele
é pop. Poucos são os artistas locais que atraem consigo uma massa de fãs que o admiram pelo trabalho de décadas e pela história que construiu. Arlindo Júnior é um desses, ícone da música popular amazonense, amado e azul e vermelho. Do Boi Bumbá Caprichoso começou na música na extinta banda de pagode Levanta Poeira em 1988 e de lá pra cá construiu uma carreira emblemática e participou dos momentos folclórico de Parintins, dono de uma voz marcante e intérprete de músicas que arrastaram multidões como o Bicho Homem. Sou bicho homem, sou o rei desse pedaço, sou peara do regaço, se não for do meu clã, eu te condeno, eu te sou bicho homem. E Ritmo Quente. Hoje, ele luta contra um câncer que começou no pulmão. Depois de uma metástase, a doença se agravou e foi parar nas costas. Recentemente, Arlindo foi diagnosticado com um câncer no cérebro e passa por tratamentos quimioterápicos em um hospital de São Paulo. Com mais de 20 anos de carreira, o pop da selva, Arlindo Júnior, ainda continua recebendo o carinho do público amazonense, mesmo diante de uma batalha contra o câncer. Isso lhe dá mais forças para levar alegria ao público do Boi Bumbá. Arlindo Júnior, diante de tanta batalha, receber esse carinho do público amazonense lhe dá forças. Não tenho que pagar a energia do povo de Manaus. Muito obrigado, só tenho a agradecer e vamos continuar lutando. Não vou desistir nunca e vamos vencer mais essa. Já vencemos, se Deus quiser. A apresentação do artista na primeira noite do Boi Manaus foi um dos momentos mais emocionados. O pop da selva fez questão de agradecer ao público que tanto lhe apoiou. Vamos continuar divulgando nosso. Obrigado! Hoje, Manaus completa 350 anos, uma história de... O aniversário foi ontem, mas a gente costuma dizer que todo dia é dia de Manaus, afinal de contas, todo dia tem que se comemorar da capital amazonense. A cidade pequena, que nasceu cercada pelo Rio Negro e também pela floresta, se tornou hoje a maior metrópole da região norte. Veja como foi esse processo todo agora em mais uma reportagem especial da série Manaus, mais 350 da origem ao futuro. A repórter é Isabela Bastos. Amazonas moreno, tuas águas sagradas, são lindas estradas, são contos de fada, oh meu doce rio. Nascida às margens do Rio Negro, Manaus cresceu no meio da floresta amazônica. Cercada pelo verde, a história da metrópole começa bem antes da inauguração do Forte de São José da Barra do Rio Negro. Anos atrás, já existiam por aqui tribos indígenas, como os Manaós, que deram origem ao nome da cidade. Era uma ocupação desordenada, né? Eram indígenas em diversos lugares da nossa cidade e algumas expedições que vinham até aqui. Com a construção do forte, mais ou menos 30 anos antes da sua inauguração, é que verdadeiramente começaram a fazer essa ocupação com mais prioridade, com mais intensidade, enfim. E Manaus se torna, a partir daí, a nossa cidade. No final do século XIX até metade do século XX, a paisagem da cidade começa a mudar. As ruas cresceram, mas os rios também começaram a ser ocupados. Com a chegada de imigrantes no tempo áureo da borracha e a falta de espaço em terra firme, Manaus se tornou cidade flutuante. E foi nessa época que recebeu o apelido de Paris dos Trópicos, fruto do desenvolvimento econômico do látex. Manaus recebia tudo antes por exemplo, nós tivemos aqui o primeiro bonde, energia elétrica, as pontes de ferro, enfim, o nosso grande, belo
mercado municipal, né? Aquele Arte Nouveau, enfim. Manaus borbulhava, como eu falei, borbulhava nos drinks, né? O Monchandon, enfim. Muitos lugares e pessoas mesmo que vinham de fora para apreciar nossa cidade, e Manaus era muito adiantada para a época. Eu creio que é uma das mais belas na época do país, né? Décadas se passaram, mas as heranças da época de ouro ainda podem ser vistas pela capital. Construções suntuosas e magníficas como o Teatro Amazonas. Casas em estilo colonial que dividem espaço com a modernidade. Prova de que a cidade evoluiu, mas preserva sua história. Aqui a gente vai lembrar a conquista dos imigrantes que vieram para Manaus e construíram uma grande cidade, que trabalharam muito de sol a sol, para que essa cidade se tornasse essa rica cidade que é hoje. Mas Manaus não parou por aí. Com a criação da Zona Franca, nos últimos 50 anos a população inchou desordenadamente. Na época, a cidade tinha menos de 500 mil de habitantes. Atualmente, esse número está 7 vezes maior. Mas para onde vão todos esses novos moradores? A nossa Manaus, a partir de 28 de fevereiro de 1967, começou uma transformação muito grande em toda a sua estrutura, nos seus costumes, no seu linguajar, enfim. Nós tivemos uma verdadeira invasão. Manaus não cresceu, Manaus inchou. Esse é um dos espaços que mostra o crescimento de Manaus. Alguns anos atrás, esse bairro ainda era considerado uma área de invasão e o cenário era bem diferente. Mas com o desenvolvimento, o crescimento e a vinda de novos moradores, Manaus precisou se adaptar para abraçar tantos novos manauaras que chegavam por aqui. Quando eu vim para cá do Rio Grande do Sul e eu trabalhei 4 anos, que eu, casualmente eu não gosto nem de mencionar o que aconteceu, imagino, pela pior. Né? Eu acabei vindo para essa coisa que dizem que é invasão, para mim não é, né? Porque ao menos eu comprei. Quem conseguiu estar em cima, não sei, né? Eu só tenho que agradecer a Manaus a certa desvantagem que eu perdi um pouco também, mas isso faz parte da vida. As perspectivas para o futuro de Manaus são gigantescas. Ao longo da história, a cidade provou que conhece o caminho da mudança e da reconstrução. Em seus 350 anos, a eterna Paris dos trópicos aponta para o futuro, embalando o sonho de milhões de manauaras que acreditam nas possibilidades guardadas para a capital do maior estado da nação. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas, no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Inclusive, você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. Para você, um ótimo dia e até. Amazonas moreno, sagradas, são lindas estradas, são contos de fada, o meu doce rio, a canoa que passa, o voo da garça, as gaivotas cantando e te vão deixando o gosto de amar. Era uma ocupação desordenada, né? Eram indígenas em diversos lugares da nossa cidade e algumas expedições que vinham até aqui. Com a construção do forte, mais ou menos 30 anos.